Olá, família brasileira, boa noite. Bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Seu like, seu joinha é de extrema importância. Seu like, seu joinha, através do like, né, do joinha, os vídeos ajudam, né, os vídeos a alcançar o maior número de pessoas possível, tá? E aqui as informações são muito importantes. Sendo bem objetivo. O vírus Nipah, ele tem uma alta taxa de mortalidade, até 75%, ou seja, ele é um vírus incurável e ele tem uma taxa, uma probabilidade muito maior do que o próprio, vou usar essa palavra, coronavírus, tá? Entre 75% de chance de você, via óbito, se contrair essa doença. Está se espalhando velozmente na Índia, até o momento, mais de 100 pessoas estão internadas, os países asiáticos, como Tailândia, enfim, estão tomando medidas para que isso não se espalhe. Tá? Eu vou passar todas as informações. Enquanto isso, diversos surtos de gripe, H1N2, H5, não sei o que lá, Paraná, isso está se espalhando muito pela Europa, inclusive muitas granjas, inúmeras granjas. As galinhas estão com esse vírus e isso também está circulando no meio do povão. Tá? Meus amigos, o que mais está tendo são doenças aqui no Brasil, na Europa, no mundo todo. Tá? Estou publicando vídeos sobre os eventos climáticos, né? Nevascas nos Estados Unidos da América, mar avançando na Itália, mais o que? Incêndios no Chile, meus amigos, não é apenas o clima, são terremotos, pragas, muita coisa acontecendo, né? Eu me lembro que quando li a Bíblia, eu me lembro da passagem de Mateus 24, não é? Naqueles dias a nação se voltará contra a nação, pragas em várias partes do planeta, terremotos em locais onde não aconteciam, os eventos naturais vão piorar. Tudo isso serão sinais. Está acontecendo, né? Você não acha que já está acontecendo? Coloque nos comentários quem acha que que isso está se cumprindo. Eu acho que está se cumprindo. Coloque aqui nos comentários. Eu não acho. Coloque nos comentários também. Eu vou deixar uma opinião. Para mim, um livro que foi escrito mais de 2000 anos atrás, né? Pois é, está se cumprindo tudo. Bom, temos aqui vírus Nipah. Há risco de um surto maior do Nipah, vírus sem vacina e com taxa de mortalidade de até 75%. Uma pergunta, né? Há risco de um surto maior do Nipah, vírus sem vacina e com a taxa de mortalidade de 75%? Ele não tem vacina, não tem cura, foi descoberto em 99. O vírus, que possui alto índice de letalidade, tem afetado países da Ásia desde que foi descoberto em 99. Porém, nos últimos meses está sendo notado que essa coisa já está começando a preocupar. Mais pessoas estão sendo afetadas por esse vírus. E já vou responder se o Brasil também corre risco de ser afetado por isso. Os riscos, carnaval está aí, né? Os riscos de propagação do vírus Nipah, potencialmente fatal para humanos, foram contidos, entre aspas, em tempo hábil, afirmou o Ministério da Saúde da Índia. Foi na terça-feira 27, hoje é quarta-feira 28, perdão. Então o que acontece? A Índia vai falar que foi contido. Porém, os países da Ásia, vizinhos, estão ali se preparando. Estão se preparando para isso. Tá? Eu não confio que isso foi contido. Não há vacina contra o vírus, geralmente transmitido aos humanos por meio de animais, como morcegos e porcos, ou por alimentos contaminados. O único tratamento atual consiste em cuidados voltados ao controle das complicações e manutenção do conforto do paciente. De acordo com a OMS, a taxa de mortalidade do vírus é de entre 40% a 75%, o que torna mais letal do que o coronavírus. Diante do alto potencial de mortalidade, cada foco epidêmico é submetido a monitoramento
rigoroso. Então as pessoas ficam ali de quarentena, ficam ali isoladas. Agora vamos aos sintomas. Os primeiros sintomas podem parecer os de uma gripe comum. Inicialmente, o vírus provoca febre, dores de cabeça e musculares, dor de garganta, vômitos. Também pode ocorrer vertigem, sonolência, problemas respiratórios e alteração no estado de consciência. Nos casos mais graves, há risco de convulsão e inflamação cerebral, que pode levar ao coma. O período de incubação costuma variar de 14 até 45 dias incubado. Hein? Ele disfarça com uma gripe. Medidas de vigilância ampliadas, testes laboratoriais e investigações de campo nos permitiram conter o número de casos em tempo hábil, informou o Ministério indiano em comunicado. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes. Quase 200 pessoas tiveram contato com os infectados e foram colocados em quarentena. Vamos aqui uma outra matéria, agora do site Veja. Vírus Nipah gera alerta na Ásia e o Ministério da Saúde se posiciona sobre o risco ao Brasil. Casos da infecção pelo patógeno altamente letal foram identificados na Índia, mas a ameaça de pandemia é considerada baixa. Foi assim também com o Teco-19, né? No início era baixo. A gente não pode confiar muito nisso, não. Por que essas pragas estão sofrendo tantas mutações? E por que essas pragas estão mais poderosas? Algum biólogo, infectologista pode colocar aqui nos comentários? Por quê? Será que a causa disso são as mudanças climáticas? Será? Por quê? Tem hora que a gente tem que levar para o lado da conspiração também, né? Concordam comigo? Por que essas coisas, esses bichinhos estão mais fortes, né? Embora o governo indiano tenha declarado que o surto na região de Bengala Ocidental está sob controle, após testar mais de uma centena de pessoas que tiveram contato com os indivíduos contaminados, países como Malásia, Tailândia, Singapura e Hong Kong estabeleceram medidas de segurança em seus aeroportos, como aferição de temperatura corporal. Já vamos ao Brasil, tá? São matérias bem extensas. Vamos aqui, o que nos interessa é o Brasil. Em relação à possibilidade de o vírus aportar ao Brasil, o Ministério da Saúde ressaltou em nota que a perspectiva de uma disseminação global é muito baixa, e as nações asiáticas, onde a doença costuma se manifestar, possuem protocolo de emergência para a rápida detecção e o controle de surtos, em um esforço coordenado junto com a OMS. R7, calor que está fazendo aqui, hein? Não estou aguentando ficar aqui no meu escritório. Ontem estava frio, hoje já está um calor insuportável, estou assando aqui. Cerca de 100 pessoas estão em quarentena. 5 casos foram confirmados. Cerca de 100 pessoas foram colocadas em quarentena após o novo surto do vírus Nipah na Índia. Até o momento, 5 infecções foram confirmadas e são de profissionais da saúde de um mesmo hospital. Qual é o risco do Nipah chegar ao Brasil? Índia registra novos casos. Aeroportos na Ásia reforçam medidas de segurança após casos na Índia. Risco do vírus chegar ao Brasil. O risco do vírus Nipah chegar ao território brasileiro nesse momento é considerado muito baixo. Ainda assim, a autoridade de saúde destaca a importância da vigilância, especialmente em relação a pessoas que viajaram recentemente para regiões onde há registro da doença. Então, eu vejo assim, se eu tivesse que fazer uma viagem para a Índia, eu não ia.
É importante a gente ter esse cuidado. Após a confirmação dos casos na Índia, aeroportos da Tailândia, do Nepal e Taiwan reforçaram protocolos de verificação de saúde. As medidas adotadas são semelhantes às utilizadas durante a PAN em 2019, com checagem dos sintomas e monitoramento de passageiros. Né? Aponta aquela pistola na tua testa para medir a tua temperatura. Então, de acordo com as informações, ainda é baixo, né? Chegar aqui no Brasil, isso está começando ali a se espalhar ali na Índia, embora que é um vírus já de muito tempo, descoberto em 99. Mas assim, essa coisa ela já está começando a dar uma preocupação, inclusive, por ter uma alta taxa de mortalidade. E não tem cura para isso. E o problema é que ele disfarça como se fosse uma gripe. Tá? O que se sabe é que ele não se espalha em gotículas, ou seja, através do ar. Somente contato com a saliva. Talvez um beijo, esse tipo de coisa. Tá? Uma outra questão também é sobre a gripe na Europa. Gripe aviária avança por 11 países da Europa, com focos na França e Polônia. Surto do vírus H5N1 no início desse ano acende alerta sanitário. Né? Tem um surto de gripe aviária em várias granjas da Europa. E também está circulando no meio do povo muitos vírus gripais. Tá? E eu falei muito disso aqui alguns meses atrás. Inclusive hospitais da Espanha lotados. Tá? Uma nova onda de gripe aviária altamente patogênica acendeu o alerta sanitário na Europa desde o início de 2026. Em apenas 14 dias, as autoridades confirmaram 42 surtos do vírus H5N1 em granjas comerciais de 11 países, um avanço considerado rápido e agressivo do que o já registrado mesmo no mesmo período do ano passado. O H5N1, variante do vírus da gripe, que atinge principalmente aves, tem alta letalidade e exige medidas rígidas de biossegurança para conter a disseminação e evitar prejuízos à cadeia produtiva. França e Polônia, focos mais graves. A Polônia lidera o número de ocorrências nessa nova fase da doença. Apenas nas 2 primeiras semanas do ano, 17 granjas comerciais foram afetadas, com impacto estimado de 1,5 milhão de aves. Entre corte, postura e reprodução. Um golpe relevante para um dos principais produtores e exportadores avícolas na Europa. Também ajuda a escangalhar a economia. Então, a quantidade de doenças, né? Quantidade de pragas é algo assim inacreditável, né? Se você parar para pensar. Né? É algo assim inacreditável. Né? Uns 30 anos atrás não era assim. Né? Tem, sem contar as doenças sexualmente transmissíveis, que não podemos ignorar. Tá? Eu vou falar uma coisa para vocês, até as infecções urinárias estão extremamente poderosas. Antigamente era usado para tratamento no trato urinário ciprofloxacina de 500, tratamento de 7 dias. Em alguns casos, a cipro está sendo ineficaz. Tá? Quem é enfermeiro, quem é médico sabe. Clínico geral, infectologista sabe. Que em muitos casos a cipro está ficando fraca. Então tem que ser feito combinações com antibióticos. Então, meus amigos, que eu fico preocupado que nossos corpos, né, estão ficando doentes, cada vez mais doentes, mais fracos. E essas doenças elas estão muito fortes, muito fortes. Então é chikungunya, é dengue, é zika vírus, é não sei o que. Cara, tanta coisa, né? Meu Deus do céu. Por isso que eu digo que a gente deve manter firme em orações, né? Porque é tanta coisa que realmente estamos no inferno. Que eu digo para vocês, estamos vivendo um verdadeiro inferno. E sobre o que aconteceu com um cachorro em Santa Catarina, eu fiz um vídeo no canal de No Céu Corte, tá? Fiz um vídeo. Publiquei lá, tá? Então, como se não bastasse também a maldade humana. Tanta coisa, né? Maldade humana. O ser humano parece que está ficando cada vez mais e mais e mais sem Deus. É isso que eu estou percebendo. Tá? Mas é isso. Qualquer outra informação eu estarei aí no ar para informá-los. Tá bom? E se você também quiser ser um membro apoiador do canal, eu agradeço imensamente. Eu vou deixar o link do Seja Membro fixado no topo dos comentários. Eu vou deixar o link do canal No Céu Corte fixado no topo dos comentários. Tá? Também é importante aí você se inscrever no canal, no nosso canal de corte, tá ok?
E também eu vou deixar um botão, não sei se fica aqui ou se fica aqui, em um dos lados. Um botão de compra. Sugestão para vocês comprarem geradores, tá? Essas empresas aí, essas companhias de energia, deixando a desejar. Eventos climáticos também. Podemos ficar sem energia durante vários dias. É muito importante termos um gerador, ou a óleo, ou a diesel, não é? Então vou deixar diversas opções aqui abaixo do vídeo, né? E também vai ter o botão de compra, de um lado ou do outro, não sei onde fica. Tá ok? Para vocês darem uma olhada. Obrigado e até a próxima.